Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu sigo o papo com Fernanda Gonçalves, falando sobre processos seletivos. Só que na vez passada, no episódio passado, a gente falou sobre o ponto de vista do candidato. Dessa vez, a gente vai conversar um pouco sobre o outro lado da história, sobre o ponto de vista do recrutador e da pessoa que está fazendo seleção. Eu volto a lembrar do aplicativo Treebase, que está disponível gratuitamente na Google Play Store, para quem quiser baixar e se organizar e manter as informações lá com sigilo e organização. É grátis. Lembro também do meu livro disponível na Amazon, pode ser encontrado pelo meu nome, Adriano Freitas, Neurociências, e também do meu canal do YouTube, que da mesma forma pode ser localizado pelo nome e pelas neurociências. E nessa semana a gente está de volta, como a gente prometeu, com Fernanda Gonçalves. Ela, de novo, para quem não ouviu o episódio anterior, vou dar uma colher de chá, ela vai se apresentar de novo, mas volta lá, corre para assistir o outro, que são assuntos complementares, hein, pessoal? Então não deixa de ouvir os dois episódios, não. Ela está aqui ajudando um pouco a levar um pouco de prática, de uma visão de mercado para esse podcast, né? Tornar as pessoas conhecedoras de um pouco do que se passa no ambiente de trabalho, no ambiente de seleção, no ambiente corporativo de fato. E ela é mestre nisso. Ela vai poder dizer tranquilamente isso tudo para a gente. Então, Fernanda, seja bem-vinda de novo. Vamos para a segunda semana aí do podcast, para a gente bater mais um papo bacana como da semana passada. Muito bom estar aqui de novo. O prazer é todo meu. A Adriana aí já falou super bem de mim, fico muito agradecida. Eu sou consultora de RH e treinadora comportamental, então se você realmente não ouviu o outro podcast que nós gravamos, eu te convido a de repente pausar esse lá no outro. Mas enfim, ou termina esse, depois você vai lá no outro para assistir, para que você possa pegar as dicas lá, né, com relação aos candidatos. E é muito bom estar aqui de novo, para a gente falar do outro ponto de vista, né? Do ponto de vista ali de quem vai recrutar, quem vai selecionar, do ponto de vista da empresa. Tem muita coisa, Adriano, que os candidatos não entendem e eu compreendo que eles não entendam. Então, vamos aqui falar sobre isso. Perfeito. E eu vou já começar puxando um assunto que foi similar ao da semana passada, que você até já falou um pouco do ponto de vista do recrutador lá, né? Deu uma escorregada, né? Mas é bom que serviu de prévia para esse episódio aqui. Mas falando um pouquinho sobre as mentiras que aparecem dos candidatos, né? Enquanto recrutadora de uma corporação, como que você identifica essas mentiras e o que você considera um desespero para tentar conseguir a vaga, uma falta de noção, uma pessoa irresponsável? Como que a pessoa é vista quando ela é pega numa mentira ou num exagero, em alguma coisa incorreta no currículo dela? Pois é, Adriano, dependendo, né, da mentira, né, tem mentirinhas e tem as grandes mentiras, né? E aí a gente começa a dar peso até de acordo para o cargo que a gente está selecionando, né? Tem isso também. Então, assim, como é que a gente tenta, dentro do que a gente conhece e vai para a prática, né? Para saber, primeiro a gente vai perguntar muitas coisas relacionadas ao que foi colocado no currículo, né? Isso é muito importante. O candidato não pode esquecer que mesmo a gente perguntando para ele, por exemplo, por que você saiu dessa empresa, por que essa empresa te demitiu, a gente também pode consultar com a empresa o motivo. E aí pode haver alguma divergência. E se houver divergência, isso pesa, porque a gente vai ficar naquela dúvida, por que o candidato não falou a verdade? Por que ele não disse que ele cometeu aquele erro e como ele aprendeu com aquele erro? Porque uma coisa que é importante, Adriano, as pessoas entenderem, é que a gente não espera uma pessoa perfeita. O candidato não é uma pessoa perfeita, porque ele é um ser humano. Então ele também já errou, ele também já vacilou,
Ele já fez várias besteiras, como eu já fiz, você já fez, todo mundo fez. Só que, se houve, por exemplo, uma demissão que aconteceu, que ele sabe que foi demitido por aquele motivo, ele pode dizer, olha, eu fui demitido porque eu fiz isso, isso e isso, foi errado, eu aprendi, não faço mais, Isso já leva a gente para uma outra percepção de quê? De maturidade. Essa pessoa amadureceu, ela realmente viu que ela errou e o quanto que ela aprendeu com esse erro. Isso é muito importante, por exemplo, às vezes acontece, e eu fico muito feliz quando acontece, Adriano, quando a pessoa às vezes chega no processo seletivo e fala sobre algum vício que ela tem. Olha, eu tenho esse problema. Eu estou me cuidando. Olha como isso é importante. É melhor do que depois eu ficar sabendo, depois que eu contrato, a pessoa tem esse vício, você sabia? E aí até me deixar insegura, meu Deus, mas será que isso vai trazer algum problema? Né, para ele, para a empresa. Então, assim, quanto mais verdadeiro o candidato for, sabe? Eu acho que, para mim, isso conta muito. Com a minha experiência, com até os meus valores pessoais. Então, ele tem que entender que a gente sabe que ele não é perfeito. Porque eu também não sou. Quem está ali, né, fazendo essa mediação para que ele entre ou não na empresa, também não é uma pessoa perfeita. Também já cometeu os seus erros. Mas assumir os erros, eu acho isso muito digno, sabe? Mostrar como que você aprendeu com isso. Agora, é claro que do outro lado você pode estar com alguém que não vai admitir isso, que se acha uma pessoa super perfeita. Aí, gente, mas aí será que não é melhor você não entrar? Né? Será que não vai ter outra empresa que vai ser melhor para você? Porque imagine você trabalhar com alguém que não queira que você erre nunca, que você seja uma pessoa perfeita. Não, isso não existe. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que nós somos humanos e nós estamos aqui para errar e para aprender, sim. E a gente vai cometer erros novos, né? Mas não querendo cometer erro, acontece. É aquele famoso ditado, né? O combinado não sai caro, né? Se a pessoa chega e expõe claramente, a empresa acata, acolhe e às vezes pode até ajudar a pessoa naquela dificuldade dela, né? Ambos se ajudam e acaba tendo uma relação bacana. É diferente da pessoa maquiar uma situação e essa situação não se sustentar, né? Porque a gente costuma dizer não, é um fato. Ninguém consegue conhecer a outra pessoa completamente por mais que conviva com ela. Então, a pessoa vai ter umas pequenas surpresas no convívio com as pessoas, porque você não consegue, de antemão, mediante algum teste, uma avaliação psicológica, nada vai te fazer conhecer 100% da outra pessoa. Né? A gente brinca, fala, a gente só conheceria 100%, até de uma pessoa, um marido, esposa que você convive, se você entrar na cabeça dessa pessoa. Porque por mais que ela se comporte de um jeito, tenha reações de um jeito para você, contigo, você não sabe os pensamentos que estão lá dentro que ela não está te contando. Então ela pode reagir de uma forma, mas pensar uma outra coisa que você não soube. Então você não consegue ter um mapa do que é a pessoa. E isso, muitas vezes, eu penso que seja complicado, porque a pessoa pode criar uma pessoa que ela não é, né, se apresentar como uma pessoa que ela não é, e por dentro aquilo está completamente diferente. E esse tipo de situação não é sustentável a longo prazo. Ninguém consegue sustentar uma personalidade, né? E da mesma forma, ninguém consegue dormir com uma personalidade hoje e acordar com outra amanhã, salvo se ela tiver um AVC, uma lesão, uma pancada, um acidente. Tirando isso, ela não consegue da noite para o dia mudar a personalidade dela por completo. Isso aí já teve episódio que eu já falei sobre isso. Então eu penso que não seja uma boa tática você maquiar os seus defeitos e maquiar ressaltar muito sua qualidade em relação aos seus defeitos, porque isso não vai ser sustentável, né? E aí, quando a empresa se deparar com as surpresas que virão, isso pode não ser a melhor coisa a acontecer. Você tem alguma experiência nesse sentido? Você acha que é por aí mesmo, que não? É por aí mesmo, eu gostei muito da palavra que você usou aí, né, de acolher. A tendência das empresas é, com certeza, né, pensar sobre isso, né, mas sobre o próximo,
mas sobre as dificuldades que aquela pessoa já viveu, né? O que ela pode contribuir na empresa com a experiência que ela já tem na vida dela. Então, quando a gente se abre, quando a gente entende que o outro tem suas dificuldades, mas que ele sabe. Então, assim, quando ele sabe, a gente volta a falar, ele tem autoconhecimento. Ele sabe quais são os gaps, o que ele precisa melhorar, o que ele já é bom. Isso tudo vai contribuir para que ele seja aceito ou não. E eu sempre digo o seguinte, gente, sempre que eu der uma resposta negativa sobre um processo seletivo, não se sinta desonrado, não fique triste. Não foi o momento, não era o momento para aquela empresa, não era o seu momento. Então, assim, novas oportunidades vão surgir. E isso é muito importante, porque, pô, se eu abro um processo seletivo, né, para uma vaga, eu tenho 10 candidatos, um vai ser selecionado. Sabe? Então, assim, os outros 9 não vão conseguir entrar. E não é porque eles não são capazes, não é porque eles não são bons. É porque dentro do perfil, dentro do que a gente entende que vai exigir para aquele cargo, uma pessoa ali é melhor por qualquer detalhe, sabe? Pode ser um pequeno detalhe, mas aquela pessoa se enquadra melhor na nossa visão de empresa e com a nossa experiência naquela empresa, naquela organização. E eu sei que para o candidato isso às vezes é muito difícil. Poxa, mas eu era tão bom, poxa, mas foi... E eu tento muito, Adriano, o tempo inteiro, principalmente agora com a pandemia, que meus processos ficaram praticamente todos online. Então, assim, para que as pessoas fiquem muito à vontade, né, para poder falar, que fiquem muito à vontade, poxa, eu falo sobre a empresa, eu falo sobre os benefícios do salário, o cargo, não te interessa, não é o que você esperava, tá tudo bem se você não quiser continuar aqui comigo na sala online, não tem nenhum problema, não vai fechar suas portas por causa disso, outra oportunidade a gente volta, né, a conversar. Então, assim, a gente precisa, é isso, eu coloco os meus processos seletivos como se fosse uma negociação. Tudo bem que lá no final eu vou escolher, o supervisor da área vai escolher junto comigo quem é o melhor candidato, mas eu quero deixar as pessoas atentas para isso, porque elas podem sim negociar, elas têm que falar sobre elas e elas têm que falar a verdade. Isso é bonito, sabe? Mostrar a vulnerabilidade, mostrar no que a gente não é tão bom, isso é muito importante. E às vezes eu fico um pouco perplexa que quando eu vou para a pergunta que todo mundo faz, quais são suas qualidades? Quais são os seus defeitos, seus pontos a melhorar? As pessoas têm uma enorme dificuldade de responder. E o que vem é primeiro, é difícil falar sobre isso. Não é difícil. Se você está buscando autoconhecimento, se você sabe quem é você, se você conhece a sua personalidade, né, você sabe falar em que você é bom, o que você tem que melhorar, o que você está fazendo para melhorar isso. E, infelizmente, a gente ainda pega muitas pessoas nos processos seletivos despreparadas para esse movimento. Sim, eu diria que isso foi até um papo que eu bati em outro episódio, que tem questões culturais aí envolvidas também, né? Tem a questão da pessoa, né, do que ela pensa, de como ela se comporta, mas tem uma questão de formação que eu costumo falar que é particular do povo brasileiro, que é o seguinte... a gente tem muita dificuldade de duas coisas. Falar do que a gente ganha de dinheiro, do que a gente tem de bens, lidar naturalmente com isso, sem parecer que está ostentando ou isso com aquilo. E uma outra coisa que a gente tem dificuldade é de um não. São duas coisas que culturalmente o povo brasileiro é péssimo em lidar. Você vai em outros países, conversa com gente de outros países e escuta. O que você acha? Tá a fim de ir lá jantar comigo tal dia? Não. A pessoa te dá um não. Gostou, não gostou, paciência. Ela não quer naquele dia aí. Ou não quer, ou não pode, ou tem as suas razões. Só que se a gente faz isso no Brasil, a gente é tido como grosso, ignorante, mal educado. Aí a pessoa fica cheia de eufemismos. Quinta-feira eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, fica se explicando por uma coisa que não tem por que se explicar. E da mesma forma, você comprou uma casa, ou você está numa situação legal, pode adquirir um bem, um carro, ou ganhar um certo dinheiro, parece que é vergonha você dizer que ganhou dinheiro, parece que é vergonha dizer que você comprou uma casa, é vergonha dizer que você comprou um aparelho, quando na verdade, se aquilo não foi comprado com dinheiro roubado, não é um mérito, né?
E eu acho que um pouco dessa cultura é carregado nessa situação que você falou, né? Quando você pede para falar das suas qualidades, então tudo que é benefício da pessoa, que é bom da pessoa, que é o legal, a pessoa tem uma certa dificuldade de lidar aqui no nosso país. Eu acho que a pessoa não pode ter essa visão, né? Ela tem que ter a visão de que se ela tem uma boa capacidade técnica, ela falar disso não é ostentar, não é humilhar ninguém. Ela tá falando que é uma realidade, o que é um fato para ela, né? Exatamente. Você me fez lembrar agora com essa história do não, né? Da dificuldade que a gente tem ou para dizer não e a dificuldade de receber o não, né? Com relação à autenticidade. Porque às vezes a gente não se sente, né, autêntico. Porque se eu for autêntico, com certeza eu vou desagradar algumas pessoas. Né? As pessoas não vão gostar quando eu disser um não. Mas a grande questão é, e quanto você está pagando, né, com a sua questão emocional de ficar o tempo todo querendo agradar os outros, porque você se desagrada, né, e agrada os outros, e vive a vida que os outros querem que você viva. Isso, você vive na agenda alheia, né? E aí você fica aflito porque você não pode ser você, não pode agir como você, mas ao mesmo tempo, né, você... É um conflito ali. Em algumas situações, a pessoa tem que entender que ela está vivendo em sociedade, né? Ela também não pode romper todas as barreiras de educação e de diplomáticas e de lidar com outra pessoa, senão a pessoa nunca vai ter um relacionamento a dois, nunca vai ter uma família, porque se a pessoa for considerar o eu o tempo todo, ela não vai conseguir enxergar o lado das outras pessoas que convivem com ela, né? E vai ser ignorante de fato, vai ter algumas situações. Mas ela tem que ter um bom balanço disso, né? Até que ponto ir com essa tolerância e com esse agradar dos outros? E até que ponto impor a sua vontade, ou as suas qualidades, ou a sua capacidade? Bem, e enquanto recrutadora, uma outra questão que me deixa curiosa é o seguinte: eu vejo que grandes empresas... Grandes mesmo. Hoje em dia eu penso que não são todas elas. Dispõe de uma equipe de recrutamento, onde você tem lá a pessoa de RH, você tem um supervisor de área para ver a questão técnica, se a pessoa realmente conhece, e você costuma ter às vezes ou algum psicólogo, e empresas que têm, sei lá, uma equipe ainda maior ou que tem recursos melhores, pegam áreas de pesquisa até novas, como é o caso da neurociência aqui que a gente fala nesse podcast. Então, às vezes tem neurocientista trabalhando para analisar o comportamento e a postura, às vezes não, às vezes é um psicólogo, mas isso não é a realidade da maioria das empresas, né? Pequenas empresas, médias empresas nem sempre têm essa estrutura. E aí, como que fica o recrutador mediante as pessoas que ele está recrutando, está selecionando, para avaliar justamente essas questões: personalidade, comportamento, capacidade técnica, ao mesmo tempo se ele vai lidar bem com essa capacidade técnica que ele tem, que a pessoa às vezes é top, mas não consegue trabalhar em grupo, né? Tem N questões aí por trás disso. Como que vocês fazem e lidam e identificam isso nas pessoas sem ter um psicólogo do lado ou sem ter um neurocientista? Como que vocês identificam e, uma vez identificando, o que é mais importante para vocês? A técnica, a personalidade ou o comportamento? São três coisas: como a pessoa se comporta, como a pessoa é e a capacidade que ela tem técnica. Como que qual desses três pesa mais e como que vocês lidam nessa situação? Te passei uma bomba agora. Nossa, que bomba, hein? Bom, o negócio é rezar, né? Rezar pra dar tudo certo, essa é a técnica. Bom, vamos lá. Depende muito de algumas variáveis, né? Pra poder saber como que a gente vai se adequar aqui. Bom, coisas que eu acho importante que pra mim contaram muito. Primeiro, a pessoa da área de RH que vai fazer o processo entender a empresa e a cultura da empresa. Primeira coisa importante, porque eu posso trazer alguém muito bom, mas que não vai conseguir entrar naquela cultura, que às vezes é uma cultura, sabe, diferente, com muita seriedade, não tem abertura que aquele candidato gostaria que tivesse. Então, primeiro, conhecer qual é a cultura da empresa. Isso acho que é o primeiro ponto. Por isso que muitas vezes... Fernando, falo muito sobre isso.
só ir lá fazer a parte do recrutamento e não conhecer como é a empresa, não entender o que é a empresa no dia a dia, não entender o que é aquele cargo no dia a dia, tem grande chance de, por mais que tenha toda a estrutura que você acabou de falar aí, de não dar tão certo. Porque isso é um ponto importante. Quem está fazendo o processo saber como a empresa funciona, qual a cultura da empresa. Outra coisa que eu acho super importante, em uma segunda fase do processo seletivo, o gerente, o supervisor, o coordenador da área tem que estar junto com o profissional do RH. Porque quem vai trabalhar com esse profissional, se não for uma vaga para a área de RH, é esse coordenador gerente da área. Então, eu não posso selecionar uma pessoa, Adriano, que provavelmente, se fosse trabalhar comigo, seria o candidato X. Mas provavelmente para trabalhar com esse coordenador ou gerente, vai ser um candidato Y. Por N motivos. Porque ele gostou do jeito daquele candidato, porque ele viu que aquele candidato, para ele liderar aquele candidato vai ser mais fácil. Então, assim, hoje a gente trabalha com a questão da cultura organizacional. Entra sempre o cargo que vai, o gestor que vai liderar, que vai trabalhar com essa pessoa. E aí entram os pontos estratégicos, né? Essa pessoa vai trabalhar sozinha? Essa pessoa vai trabalhar em equipe? Essa pessoa vai trabalhar em home office, que pode acontecer nos dias de hoje, eu não preciso mais que ela esteja na empresa, ela pode fazer o trabalho de casa. E qual é, pela nossa experiência, o perfil mais adequado para isso? Pela experiência até dos outros recrutamentos que foram feitos para aquela mesma vaga. O que deu certo e o que não deu. Então a gente acaba criando um histórico aí, uma memória ao longo do tempo, do trabalho que a gente vai fazendo, que a gente vai criando os nossos insights, as nossas percepções, se eu não tenho outras ferramentas, por N motivos. Hoje, por exemplo, eu tenho algumas empresas que já trabalham com teste de perfil comportamental, que já é uma forma de ajudar a gente para desvendar algumas coisas com relação ao comportamento e as tarefas que aquele cargo vai exigir daquele candidato, né? Então assim, eu digo que hoje, com as pequenas, né, e médias empresas, que muitas vezes não têm a estrutura, a gente trabalhar com essas questões que eu coloquei. Funciona, mas não é um trabalho rápido, né? É um trabalho que demanda tempo, demanda confiança, demanda testes. Às vezes você acredita que, poxa, pela sua experiência vai dar super certo e você contrata e no meio do caminho não foi aquilo tudo que você achava, por N motivos também, porque a vida do candidato também muda, né? Ou do colaborador que foi admitido. Então, às vezes a estratégia da empresa muda. Às vezes eu sei que poxa, esse candidato para mim não serve, para Fernanda, para trabalhar com a Fernanda não serve. Mas para aquele gerente sabe, ele achou o melhor candidato. Então, assim, é uma questão da gente entender qual é a estratégia mesmo, né, que o cargo exige, que a empresa quer e que aquele gerente da área também quer. Certo. E uma outra questão que eu gostaria de ver, a sua visão enquanto recrutadora, é uma questão que a gente aqui lida muito. Pelo menos eu falo bastante sobre isso no podcast, é coisa que vira e mexe a gente está lidando no ambiente acadêmico, que é justamente a inclusão de pessoas que são ditas não normais, que alguns falam assim, aquela pessoa não é normal, ela é um autista ou tem um transtorno, uma síndrome de Williams ou isso ou aquilo. E eu falo ditas não normais porque, na verdade, esse conceito de normalidade ele é muito relativo, tanto dentro da psicologia quanto dentro da neurociência. Esse conceito de realidade é muito particular. A sua realidade pode não ser igual à minha realidade, né? Eu já fiz um episódio sobre isso. Então, você impor uma realidade que é sua para outra pessoa é um pouco complicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão de inclusão. Num processo seletivo, até que ponto você acha que a inclusão de um autista, por exemplo, eu estou falando autista, mas aí entram várias outras pessoas, vários outros grupos, ela pode ser de fato proveitosa para a empresa ou pode ser uma questão de uma seleção
realmente consciente de que aquilo vai ser um bom trabalho, ou simplesmente um mero cumprimento de uma norma legal ou de uma legislação que aparece aqui e ali, né, de legislação de PCD ou legislação de inclusão mesmo, que eu acho que tem alguma coisa tramitando nesse sentido, de autismo e tal. Até que ponto isso realmente passa a ser um mero cumprimento legal, ou até que ponto a empresa pode se beneficiar e pode, de fato, selecionar pessoas capazes, mesmo dentro dessa situação, dentro desse quadro e dessas particularidades? É muito interessante você colocar essa situação, porque eu acho que partindo daquele princípio, né, que a gente falou sobre o acolhimento, sobre uma empresa mais humanizada, e buscar pessoas realmente com percepções diferentes, com vivências diferentes. E aí começa um trabalho de cultura organizacional, que é a gente preparar a empresa para isso, para esse acolhimento, né, assim como as escolas fazem. Então, eu acho que essa geração nova que está vindo, Adriano, aí, já é uma geração que vem mais preparada para trabalhar e para estar próximo do diferente. O diferente não vai ser excluído, como aconteceu muito na nossa geração. Né? Então, assim, a gente precisa preparar a cultura da empresa. A empresa tem que ter essa visão de querer fazer isso. Isso é muito importante, né? Que isso venha de cima. Vamos sim trazer os que são, vamos colocar aqui os que são, não sei se a gente pode dizer como diferentes, mas os que estão numa outra perspectiva, e que a gente conhecendo a nossa empresa, a gente fazendo esse trabalho de acolhimento dentro da empresa e entendendo onde essa pessoa pode ser melhor aproveitada, claro que dá certo, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas a gente precisa preparar as pessoas sim, porque há, infelizmente, muita falta de conhecimento. E as pessoas acabam menosprezando o que parece ser diferente. Algo que é diferente não vai dar certo. Isso daí tem tudo para dar errado. A gente nunca fez isso. Então, esse medo do lobo, esse medo de... E quando a gente conhece, a gente sabe, não, isso é importante para o que a gente busca a nível de missão e visão de empresa, o que a nossa empresa quer mostrar para a sociedade, o que a nossa empresa pode contribuir para a sociedade. A gente vê as grandes empresas, né, e a gente pode falar de grandes empresas brasileiras, inclusive, que trabalham em cima disso, né, e que colocam o quanto que isso é importante. Então, isso também pode ser agregado nas empresas menores, mas precisa ter todo esse trabalho realmente para que a pessoa se sinta acolhida e realmente consiga fazer bem o trabalho dela. Não pode ser só uma questão de exigência legal, né? Ah, então porque está exigindo, porque a gente vai ter algum benefício, vamos botar essa pessoa aqui. Não pode ser essa a questão, tem que ir além. Porque eu acho que essa questão de cumprir tabela, né, vai ser ruim para a empresa, que não vai tirar proveito nenhum, e vai ser ruim para a pessoa, que vai estar totalmente deslocada e não vai ter nenhum benefício. Não vai ser bom para ninguém. E eu costumo ter como opinião, aí eu já falo uma questão pessoal, de opinião minha, é que o que eu costumo ver na cultura das empresas muito é que algumas empresas seguem outras, seguem o bando. A gente diz que é o efeito manada, né? Que é um viés cognitivo humano, ou seja, as pessoas têm o efeito manada naturalmente, elas correm o risco de entrar nesse viés cognitivo, mas eu costumo dizer que existe um viés cognitivo corporativo, o viés cognitivo corporativo, se é que eu posso dizer isso, que também é de efeito manada, onde eu vejo muitas empresas imitando outras ou mantendo uma cultura organizacional que muitas vezes nem elas sabem por que elas estão fazendo, né? Ah, tá, por que o seu procedimento é esse? Ah, porque todo mundo faz assim. Mas você não tem um porquê de naquela empresa ser daquele jeito. Tá, mas é porque eu vi na empresa tal, eles se dão bem, mas ele não fez um estudo para saber se no caso dele, com o produto dele, com o serviço dele, aquilo ali é assim, é a melhor forma, né? Ou seja, ele vai no bando. E aí as pessoas vão perpetuando certas culturas organizacionais, certas culturas corporativas que simplesmente
nem sabe por quê, não tem nem porquê de estar ali. E nisso elas vão perdendo oportunidades, que é uma coisa que a gente já falou até aqui no podcast Neurociências. Existem pessoas que são tratadas como pessoas, essa pessoa não é normal, ou isso, ou vai prejudicar a empresa, ou não vai ter utilidade, mas que na verdade são verdadeiros gênios. É só você saber lidar com elas, né? Então, por exemplo, vou citar aqui, portadores de síndrome de Williams, por exemplo, é uma síndrome, ele vai ter todo problema. Aliás, ele nem tem problema de relacionamento, porque o problema de relacionamento dele é que ele é simpático demais, em exagero. Ele chega... além da conta. Só que ele tem uma habilidade. A habilidade artística dele é absurda. Ele é absurda. Quem tem síndrome de Williams costuma ser virtuoso musical, costuma ter facilidade com designer, costuma ser uma pessoa top nessas questões. Então, por que uma agência de publicidade não pode ter uma pessoa dessa no quadro, já que ela é top nessa questão? Né? É só saber lidar com a personalidade dela, que ela não vai ter como mudar isso. Né? Da mesma forma, existem certas pessoas do espectro autista, que são várias síndromes ali dentro de uma classificação de autismo, mas são vários, na verdade. Alguns deles têm habilidades matemáticas absurdas mesmo, de conseguir fazer cálculos absurdos de cabeça e muito rápido. Por que essas pessoas não podem ser aproveitadas por empresas de contabilidade, por setores financeiros? Por que não? Porque são autistas, vão ser problemáticos? Não. Se eu não for problemática ao lidar com ela, ela não vai ser comigo, entendeu? É só não colocar ela para fazer atendimento ao público, que não é a melhor habilidade dela, né? E eu percebo que as empresas, então, se engessam, deixam de fazer uso dessa força de trabalho que, às vezes, traria um vigor em certas áreas e deixam justamente por uma cultura organizacional que vem se arrastando geração em geração e ninguém sabe nem porquê, né, muitas vezes. É isso aí. E aí a importância da empresa conhecer, né, os cargos, descrever os cargos, saber quais são as habilidades de cada cargo, para exatamente aproveitar essa diversidade. Uhum. Sim. E para fechar, porque de novo a gente estica o papo aqui, tá bom pra caramba, eu acho que esse episódio aí vai bombar. Uma questão, né? A gente falou do candidato, você deu as dicas para o candidato, agora você está falando na visão da recrutadora. E para fechar o assunto, o que você diria para outros recrutadores? Porque a gente tem candidatos ouvindo, você deu as dicas do ponto de vista do recrutador, mas e para os recrutadores que estão te escutando agora? O que você pode dizer? Força, fé e vamos que vamos? Não, que dica você dá para essas pessoas? Que orientação você pode passar para que eles consigam, né, fazer processos de seleção mais tranquilos e mais eficazes, né? Eu prefiro deixar essa dica aqui para as pessoas que estão entrando hoje na área de recursos humanos, que estão começando ou que querem, né, ingressar. Porque aí para os papas da área eu não preciso falar nada, eles já são os papas, eles já sabem tudo que precisam fazer. Mas para quem está começando, né, é importante buscar as ferramentas, importante buscar algo que a gente pode trazer de tecnologia para a área de RH, sim, para ajudar a gente em todo, porque o processo seletivo ele dá muito trabalho. É incrível como dá, é um dos processos de RH que mais dá trabalho. Sabe, de você iniciar a abertura da vaga até você finalizar. E a gente morre de rir, às vezes, nas empresas que eu trabalho, as pessoas abrem a vaga, amanhã tem candidato. E não é assim, né? A gente não consegue fazer essa mágica. Então, assim, para quem está começando, para quem quer ingressar na área, entender que você está trabalhando com gente. É gente. Então, gente a gente trata como gente. Entender que hoje você está numa posição, mas amanhã você pode não estar mais nessa posição. Então, não usar a sua posição para massacrar as pessoas. Usar a sua posição como RH para ajudar as pessoas. E fazer todo esse processo de RH com maestria e sendo uma pessoa. Só isso, só tem que ser gente, sabe? Achar que pode tratar diferente alguém porque está numa outra posição, não acho legal, não acho interessante. E buscar o que é tecnologia e o que vem mudando no mundo que pode agregar no seu trabalho. Mas nunca esquecer que você é um ser humano. E você precisa aprender a tocar as pessoas.
Porque tem uma coisa que é incrível, Adriano, em qualquer coisa que a gente faça na vida, e o processo seletivo é algo assim que deixa a gente mais próximo das pessoas, porque ali você conhece as pessoas, ali você começa a entender um pouco da história de cada um conta a sua história, que podem ser histórias que podem parecer com histórias da sua vida ou de pessoas que você já conheceu. E isso te toca. É importante se deixar ser tocado, sabe? Se permitir ser tocado e se permitir sentir. Porque não é só técnica. Não adianta eu ter só técnica. Isso vai me ajudar? Vai. Mas uma hora você precisa também deixar fluir, deixar ser humano para ser tocado e compreender ali, dentro de tudo que você já conhece daquela empresa, de tudo que você sabe que aquela vaga, né, precisa para ser ocupada, quem é o melhor candidato. Sim, e aí dando meu pitaco, talvez fazendo a sua parte também de sinalizar para a empresa algumas mudanças que se façam necessárias, né? Isso que a gente falou, essa questão de repente acolher alguém que de repente a empresa torce o nariz, mas que você vê que é um grande potencial dentro daquele ambiente corporativo. Lógico, você vai ter suas limitações, vai ser subordinado a alguém, mas eu acho que é trabalho de formiga, né? Se todo mundo faz a sua parte e colabora, no final fica todo mundo feliz. Então eu acho que levar para a empresa também as demandas de um mercado, eu acho que são bacanas, porque de repente a empresa está engessada nessa cultura que a gente falou aí, que vem se arrastando, não sabe por quê, e você se depara com um candidato, pera lá, ele é um autista, ou que não seja, que seja um candidato que tem algum problema técnico, mas que você enxerga nele que vai ser como uma luva para aquela empresa. E aí você também, né, fazer o papel de leve trás, né, de você não apenas impor aos candidatos o que se quer, mas também de levar isso para a empresa. Talvez eu penso que isso aí eu estou dando a minha opinião, nem sei se é propriamente esse o papel, mas você enxerga isso como uma possibilidade bacana para os recrutadores? Com certeza, deve ser o papel dele, tanto em fazer esse combinado, né, com o responsável da área, para que a gente possa ter percepções, que a gente esteja aberto a ouvir as percepções do outro. Quando a gente se dá, né, essa abertura, peraí, me fala aí qual é, por que você pensa assim? Por que tem que ser desse jeito ou por que a gente pode alterar? A gente gradativamente começa a formar, né, um novo paradoxo. A gente começa a pensar e, poxa, quanto tempo a gente está fazendo igual, a gente já poderia ter feito diferente? E o diferente mesmo que esteja dando certo, gente. Não tem porquê insistir, às vezes, em questões que a gente pode... Por que a gente não mudou isso? Por quê? Mesmo, né? Por que a gente não mudou? Porque ninguém teve coragem de mudar. Porque ninguém teve coragem de falar. Eu acho que aquela máxima, não se mexe em time que está ganhando, é verdadeiro até certo ponto, até a página 2, né? Porque realmente você tem a garantia de que aquilo vai continuar da forma que estava. Porém, não significa que não vá decair ou piorar a seguir justamente pela inércia de você não fazer nada diferente, né? Então nem tudo vai ficar eternamente daquele mesmo jeito se você não mudar. E outra, o fato de estar bem hoje não significa que não possa estar melhor amanhã. Eu acredito nisso, Adriano. Eu acho que os resultados podem ser melhores e diferentes, mas para isso a gente tem que fazer diferente, né? Porque se eu continuar fazendo igual, o resultado é igual. E quando eu faço diferente, quando a gente se permite testar novas estratégias, novas formas de trabalhar, consequentemente a gente vai ter resultados diferentes. Sim, porque na ciência, pelo menos na neurociência, a gente até brinca, né? Que o pessoal fala, faz igual, resultado igual. Faz diferente, né? A pessoa não pode querer o diferente fazendo igual. Só que a gente muda um pouquinho, né? O fazer igual nem sempre significa ter o resultado igual. Pode ser igual ou pior. Porque a gente só consegue melhorar quando a gente muda. Mas quando a gente faz sempre o mesmo, a gente nem sempre pode esperar o mesmo. A gente pode esperar o mesmo ou pior. E eu vou explicar por quê. As pessoas devem estar curiosas. Mas se eu faço sempre o mesmo, por que não vai ser sempre o mesmo o resultado, né? Isso só vai ser dessa forma para ciências exatas. O 2 mais 2 vai ser sempre 4. Ok, isso não vai mudar. Isso vai ser sempre assim. Mas quando a gente trata de pessoas, de seres humanos, a gente não está lidando com uma ciência exata.
A gente está lidando com algo bem variável e que tem inúmeras variáveis interferindo o tempo todo. E a tendência do humano não é nunca se sustentar no mesmo. Né? Eles mantêm o mesmo por um certo tempo. A partir dali ele começa a entrar em declínio daquele mesmo. Então a gente não pode esperar, se fizer o mesmo, ter sempre o mesmo. A gente vai ter sempre o mesmo ou pior. A gente pode ter essa possibilidade. Então não vamos correr risco de piorar, né? Vamos arriscar, mudar e melhorar. Bem, Fernanda, muito obrigado. Te agradeço aí mais uma vez a disponibilidade, a paciência, o tempo. E eu acho que todo mundo deve ter gostado. Vai correr uma galera lá para o teu podcast. E é só procurar, como eu já falei, nas plataformas aí, Fernanda Gonçalves, UF, Fernanda Gonçalves, Liderança, e vão achar o podcast dela. Põe lá nos favoritos. Vocês também vão ouvir muitas reflexões, muito papo legal toda semana lá no podcast dela. E eu deixo com ela para ela se despedir da galera, passar os contatos e por aí vai. Gente, muito obrigada aí. Quero pedir para vocês também me seguirem lá no Instagram, fernandagonçalves.treinadora. Agradecer ao Adriano pela oportunidade. Também já convido o Adriano para estar lá no meu. Então, estão seguindo o Adriano e me seguindo lá, e assim a gente vai trazendo o conteúdo que eu tenho certeza que fará muita diferença na vida de vocês. Obrigada pela oportunidade, Adriano. Valeu, Fernanda. Um abraço aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja enviar dicas, sugestões, críticas, pode fazer isso através do WhatsApp, enviando um áudio para a gente. Código 2299-222-1003. Lembrando que nem sempre vai ser possível dar uma resposta para cada um, mas você envia o seu áudio, a gente analisa e te responde no ar. E também tem o nosso e-mail, que é podcast@sustenta-vida.com. Abraço a todos e temos um encontro marcado aqui na próxima semana. Até lá!